Olá, olá Brasil! São 10h58 deste domingo, 19 de abril de 2026, ano do Nosso Senhor. Vamos lá então falar sobre a troca que aconteceu ontem, mas antes de dar uma arrumadinha aqui. Ontem à noite, né, no sábado à noite. Quando uma troca acontece no sábado à noite, não costuma ser bom para um dos dois lados, né? Sábado à noite não é hora disso. Sábado à noite é hora de beijar na boca. Sábado à noite é hora de sair, comer um japonesinho, um sushi. Aliás, sushi, um Joy com codorna em cima eu acho fantástico. Sábado à noite é hora de assistir um Super Cine, né? E... Ô Cincinnati Bengals! O torcedor dos Bengals vai ficar muito pistola com as coisas que eu vou falar nesse vídeo. Você torce pro Cincinnati Bengals, ó. Eu vou até virar o Joe Burrow aqui, ó. Olha lá. Pra ele não ver... Ei, caiu o Marcus Allen. Pra ele não ver as coisas que eu vou falar sobre o time dele. Cadê? Caiu, depois eu pego. O Cincinnati Bengals não é um time sério. Eles não são um time sério. Não é uma organização séria. O Paul Brown, nesse momento, está rolando no túmulo. É um absurdo o que aconteceu ontem à noite. Então, sabe aquela brincadeira do todo dia sai um malandro e um otário de casa? Desculpa, essa é a verdade. Eu tô falando palavras muito ácidas e muito fortes, mas é um absurdo o que os Bengals fizeram. O Dexter Lawrence é um bom jogador, mas o preço que foi pago beira o ridículo, cara. Beira o ridículo. Qual que é a intenção dos Bengals? Simplesmente eles olharam assim: o nosso departamento de scout é tão ruim, né? A gente drafta tão mal que quer saber? Vamos gastar essa primeira rodada num jogador bom. Porque ele é bom, o Dexter Lawrence é bom. Mas, escolha top 10 é brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto com o torcedor dos Bengals, de verdade. Vamos lá. Primeiro de tudo, valor posicional. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Seguinte. Eu falei numa das aulas do Academy, que é o nosso curso de futebol americano, que vai voltar depois do draft, aliás, depois da minha lua de mel. Né? No final de maio a gente vai voltar com nossas aulas, sempre uma aula gratuita, uma aula para os membros, que existe uma coisa no draft chamada valor posicional. O que é o valor posicional? É quão escassa a posição é de talentos, mais quão importante ela é para o jogo, mais quão difícil é reforçar essa posição por outros meios que não o draft. Então vou dar um exemplo. Offensive tackle, valor posicional altíssimo. Se você não tiver um bom offensive tackle, seu quarterback vai ser bastante pressionado e ele vai cometer erros, vai ser sacado, pode se machucar. Você não vai ter espaço aberto no jogo terrestre. Enfim, a trincheira é essencial. Quão difícil é repor um offensive tackle? Quase impossível, é muito raro um offensive tackle chegar na free agency. Dá para trocar por offensive tackle? Às vezes. Os 49ers conseguiram o Trent Williams, o Laremy Tunsil também já foi objeto de troca, mas é difícil. Wide receiver, mesma coisa. Lembra que eu fiz um vídeo no ano passado, quando o Mike Evans renovou com os Buccaneers, cujo título era Grandes Wide Receivers não chegam na free agency? Lógico, neste ano ele chegou porque ele não queria mais continuar em Tampa, né? Tem isso também. Mas grandes wide receivers raramente chegam na free agency, quarterback também. Nose tackle não é o maior valor posicional da paróquia. Se você vai falando em paróquia, você vai numa quermesse, não é como se a fila do nose tackle fosse a maior fila de todas, né? A fila da focaccia geralmente é a maior fila, né? E outras coisas mais. Então, você pagar uma top 10 por um nose tackle barra defensive tackle, né? Nose tackle é quando é um cara maior, tal, que ocupa 2 gaps, mas vamos chamar de nose tackle. Você não paga a 10ª escolha no draft nesse cara. Quando começaram os burburinhos sobre troca do Dexter Lawrence, eu falei, olha, não vale uma escolha de início de primeira rodada. Não vale. Não vale. Todo mundo falou isso. Eu pagaria estourando o final de primeira rodada, até porque, lembrando, ele vai criar um novo contrato. Você abre mão de ter um talento top 10 do draft em contrato de calouro para ter um nose tackle, um bom nose tackle, mas um nose tackle, e pagar caro por ele. Se a gente estivesse em 2002, 2005, eu entenderia um pouco até mais, por conta do valor maior do jogo terrestre e tudo mais. Mas o Dexter Lawrence, se a gente for pegar os 2 últimos anos, não é como se ele tivesse tido um desempenho fora da curva. E é aí que é o pulo do gato. Porque o torcedor dos Bengals e também o torcedor dos Jets falava, mas ele teve 9 sacks. Mas foram 3 contra os Seahawks, 2 contra os Eagles em 2024. Quando a gente analisa de verdade o que aconteceu, foram 9 sacks, mas da semana 8 à semana 13, 0. E ele não jogou mais. 30 pressões, que é o sarrafo. No ano passado, meio sack, 26 pressões. Não é um jogador de 45, 50 pressões. Não é o Chris Jones no auge.
Se você pega a idade do Dexter Lawrence e aí você transforma ele no Chris Jones e troca pela 10ª escolha do draft, eu estaria bem mais ok com isso. Mas você está trocando por um jogador cuja maior virtude é o combate ao jogo terrestre numa posição de valor posicional menor, deixa de ter um talento defensivo em contrato de calouro, no setor que não é o mais grave dessa defesa de Cincinnati. E lembrando, eles perderam o Trey Hendrickson. E eles poderiam ter o Ruben Bain, eles poderiam ter, sei lá, velho, descer e pegar outro jogador, o Akeem Massidor, pegar, sei lá, velho, tantas outras possibilidades. Os Bengals, eles fecham as possibilidades. E aí tem uma coisa que o Adam Schefter postou hoje mais cedo, via Departamento de Pesquisa da ESPN Americana, aliás, ontem, foi o seguinte. A última vez que um não quarterback foi trocado por uma escolha top 10 do draft foi há 21 anos, quando os Vikings trocaram o Randy Moss para os Raiders. Randy fucking Moss, que é o melhor wide receiver do século. E também foi trocado por conta de questão de comportamento e tudo mais. Aliás, nos Raiders foi uma bela de uma flopada e ele volta a jogar bem depois nos Patriots. Randy Moss, vocês vão me falar realmente que o Dexter Lawrence está para a sua posição como o Randy Moss estava? Mas nem que a vaca tussa, para não falar outras coisas. Então, resumo da ópera. Os Bengals eles poderiam pegar o Mansour Delane, melhor cornerback da classe. O Jordan McCoy, que teoricamente está saudável e no mano a mano é excelente. O Caleb Downs, que é um safety geracional, poderia cair para Cincinnati. Mas não. Eles acharam uma excelente ideia trocar essa escolha para pegar um nose tackle, que vai fortalecer a defesa terrestre de Cincinnati. E eles não têm escolha na primeira rodada. Show. Pagando parecido com o que os Raiders pagaram Randy Moss há 21 anos. É péssima a troca para Cincinnati. Curte, mas você está exagerando. Voltou o curte do Velho Testamento, que é exagerado, que é chiliquento. Não, velho. É que é muito absurdo, é muito fora da curva. É muito fora da curva o que aconteceu. Eu não consigo entender por que Cincinnati fez isso. Não consigo, porque é um overpay. É um overpay. Sobre os Giants, porque o torcedor dos Giants está querendo assistir esse vídeo também. Os Giants podem bater um home run nesse draft. Um home run nesse draft. Os Giants têm a 5ª escolha e a 10ª. Eles podem sair desse draft com o Sonny Styles, que é o melhor jogador do board para mim, linebacker de Ohio State, e com o Caleb Downs. Eles podem descer eventualmente, acumular escolha e pegar um defensive tackle mais para frente para repor Dexter Lawrence, né? Porque os defensive tackles têm nota de final de primeira rodada nessa classe, tá? Essa classe de defensive tackle não tem ninguém muito extraordinário. O meu favorito é o Peter Woods, de Clemson. Os Giants vão brilhar. Que início de trabalho do John Harbaugh. Os Giants vão brilhar. Grande trabalho da diretoria dos Giants. Porque foi um assalto. Foi um assalto. Então, Nova York está muito bem posicionado, seja trocando essa 10ª para baixo, eventualmente por alguém que quer um edge rusher, e isso dá e sobra no New York Giants, né? Tem o Thibodeau, tem o Burns, tem aí o Abdul Carter. Trouxe o Tremaine Edmonds, então o front está reforçado. Pode ser que reforce ainda mais com o Sonny Styles. E aí, quando a gente olha o histórico do John Harbaugh em Baltimore, você sempre teve um bom safety, tá? Mais recentemente o Kyle Hamilton. Você sempre teve grandes linebackers. Por exemplo, obviamente o Ray Lewis foi campeão com ele, CJ Mosley no auge, Roquan Smith. E aí você pode montar uma defesa nos Giants com um front que tem Brian Burns, Kayvon Thibodeau, Abdul Carter na rotação, Tremaine Edmonds e Sonny Styles e o Caleb Downs. Isso pode acontecer. E os Giants, não é nenhum exagero que eu vou fazer agora. Não é. Os Giants podem ganhar a divisão se eles tiverem uma defesa com essa galera jogando em alto nível. Eu não estou exagerando. Isso pode acontecer. É óbvio que Philadelphia ainda é favorito, Dallas deve reforçar a defesa. Mas eu venho dizendo há algum tempo. A campanha dos Giants é mentirosa, e ela é mentirosa para baixo. Esse time dos Giants é melhor do que a campanha mostrou no ano passado. Falando em Philadelphia, vale lembrar que os Giants ganharam dos Eagles em casa no Thursday Night Football com uma grande atuação do Jackson Dart, que era calouro. E agora o Jackson Dart vai ter o Cam Scatterbull de volta. Eu acho que vai ter. Vai ter. Seu principal recebedor de volta. E pode ser que eles não vão com as 2 escolhas defensivas, os Giants. Pode ser que eles escolham um wide receiver, por exemplo. Até porque, se a gente olha para o corpo de wide receivers dos Giants, eu vou até abrir aqui para não ser injusto, né, para a gente terminar o vídeo. Mas se você olha para o corpo de recebedores dos Giants, no todo... e chegou o Isaiah Likely também, né?
Vale lembrar. Bom tight end para jogar aí com o Jackson Dart em seu segundo ano. Mas se você olha o corpo de recebedores dos Giants, tem a volta do Malik Nabers, que não jogou com o Jackson Dart ainda. O Darius Slayton não é um jogador ruim. O Darnell Mooney é um velocista, tá? Pode ser uma escolha, ó, pode ser uma peça interessante. E aí você tem o Isaiah Likely chegando para esse tight end titular. Talvez linha ofensiva seja reforçada, mas o Elemonor, né, inclusive teve contrato renovado recentemente. Então, não sei, considerando que ele é right tackle e que o Francis Maioga de Miami é right tackle e tudo mais, não sei se eles iriam com ele. Mas você tem muitas possibilidades. E Jeremiah Love caindo para 5? Será que agora que os Giants têm a 10 não pegaria o Jeremiah Love? Imagina um time dos Giants com... Vamos supor, ó, Jackson Dart, Cam Scatterable, Jeremiah Love, Isaiah Likely, Malik Nabers, Darius Slayton. É um ataque arrumadinho, tá? E com a defesa na segunda escolha, 10, que agora eles têm, eles podem pegar o Caleb Downs. Brian Burns, Abdul Carter, Tremaine Edmonds e o Caleb Downs no fundo. Os Giants estão muito bem posicionados. Torcedor dos Giants, comemore. Vá comer um japonês hoje, uma comida japonesa, comemore, tá? Cincinnati, o Catinguele de Ohio acabou de contratar o Marcelinho Carioca cantando pagode. Vai adiantar? Não sei. Foi caro, o Marcelinho Carioca devia ser caro para fazer show de pagode em 98. Mas eu gosto do jogador, o Dexter Lawrence é um bom nose tackle, mas o preço que foi pago, eu não acho que faça sentido, honestamente. Fizemos todo o estrago que podíamos, a gente volta amanhã com mais vídeo. Tem para os membros já o top 7 jogadores super estimados desse draft, Ty Simpson puxando a fila. E tem mais conteúdo de draft nessa semana, boa parte para os membros. Inclusive os Giants vão ter um vídeo só para eles, tá? Para eu falar mais sobre possibilidades do draft. Também vou fazer do Seattle Seahawks, vou fazer dos 49ers. Então assina o Like Plus, venham com a gente. Bom domingo para todos vocês. E é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos, mas não tanto quanto a diretoria do Cincinnati Bengals. Tchau, meus lindos. Até amanhã.